que tem uma questão que é econômico-financeira também do 1.7 que o PVC mencionou, que é a projeção da Live Mode, por exemplo, para esse pacote inteiro, que isso vai desagar no Corinthians. Eu acho que a gente vai falar sobre o Corinthians um pouco mais adiante, mas, enfim, tem uma questão que aí vale a pena a gente entrar um pouquinho mais para frente sobre o papel do Corinthians, né, dentro dessa projeção, enquanto isso pode afetar essa fatia inteira aí do pessoal da Liga Forte União. Foi o que eu falei, assim, você vai pegar, se o SBT se assinar o contrato e tiver 38 jogos, é quase certo que 19 desses jogos serão do Corinthians. Agora, tem uma curiosidade nessa história, se a gente voltar lá para 2020, na grande guerra dos direitos do mandante, que o Flamengo foi o porta-voz naquela época, e se estes números se confirmarem, repito, mesmo a Live Mode diz que esse número está muito alto, esse número é um pouco abaixo. Então, mas se você pensar o seguinte, vamos fazer uma conta não de 13 por jogo, mas de 10, tá? Para ficar um pouco abaixo. Se o SBT vai mostrar 19 jogos do Corinthians pagando 10 por jogo, o Fortaleza vai ter transmitido Fortaleza e Flamengo pagando 10 para o Fortaleza, e quando for Flamengo e Fortaleza, vai pagar 6,8. Não é curioso? Claro que aqui tem uma conta de chegada, porque a gente já explicou que a conta é de TV aberta, vai valer mais do que o total de 1,40 bi, né? Os contratos são semelhantes. Mas se a Globo continuar pagando, fazendo 2 jogos por rodada, o valor para o Flamengo vai ganhar mais dinheiro, talvez menos do que o Corinthians, no valor total. Mas vai ser curioso você pensar que na divisão de quanto custa cada jogo, o jogo Fortaleza e Flamengo pode vir a representar melhor remuneração para o Fortaleza do que o jogo Flamengo e Fortaleza para o Flamengo. Sim, ficou claro isso. Bom, já que vocês tocaram no assunto Corinthians, vamos entrar nele, já que tem a ver com a gente segura o nosso outro tema um pouco mais para frente. Eu só quero mais uma vez registrar a presença da galera aqui. O Stein está dizendo, pô, legal, Massa, que você colocou a gente na conversa, né? Colocou o chat na conversa. Stein, geralmente eu coloco, só que muitas vezes o chat está tão agressivo, os caras brigando, que aí não dá para colocar. Então, quando vocês têm questões que eu acho que são muito coerentes, fundamentais, né? Eu acho bacana colocar a opinião de vocês, porque é para vocês que a gente faz o programa, tá bom? O Paulo Santos está dizendo que a Globo tem que se atualizar, ofereceu merreca para a Libra e aceitaram. A LFU está se dando melhor. O fato é que vai ficar difícil para os clubes da Libra explicar a sua escolha. Só vou te avisar, Paulo Xará, que isso que a gente está falando é projeção. A Globo, a Libra já está no papel, né? Já está ali no papel. O que a gente está falando do SBT é projeção. Mas tem uma conta ao contrário aqui que é boa de dizer. E talvez o Igor tenha um contraponto para dizer. Se você pegar o que os 9 clubes, contando o Corinthians, né, a assinatura da Libra com a Globo, no primeiro momento, foi 1,3 bi, porque tinha o Corinthians. Se você pegar o que os clubes receberam no ano passado, os 9 da Libra, incluindo o Corinthians, que estava no primeiro momento, você vai descobrir que eles receberam no ano passado, os 9, 1,250 bi. Então, 1,3 bi, que é o contrato, é apenas a atualização do valor do ano passado, para pagar no ano que vem. Deste ponto de vista, o valor não é grande. Perfeito. Boa, PVC. Bom, a gente tem que falar do Corinthians, então, Igor. Você entrou em contato, queria trazer o Fred Luz. O que está acontecendo no Esporte Clube Corinthians Paulista? Conte para nós. Antes da gente puxar o fio do Fred, né, vale sempre lembrar que a questão do Corinthians em relação à Live Mode, ela tem
uma peculiaridade que pode impactar no aspecto da igualdade nesse primeiro ciclo aí de 5 anos que o Corinthians assinou com a Liga Forte União, né? Que é justamente a criação daquele... não dá para chamar de mínimo garantido, mas dá para chamar de colchão, que é a questão do Corinthians fazer um empréstimo, né? Ao assinar o contrato lá, houve um empréstimo, uma concessão de crédito ao Corinthians por parte da XP. Esse crédito é de 150 milhões. E aí, qual é o ponto nessa questão da discussão sobre a TV? Porque há uma projeção, né, que a gente falou da Liga da Live Mode, né, sobre nesse pacote inteiro de venda de todas as propriedades atingir 1,7 bi, né, nessa soma de todos os clubes, enfim, do pacote inteiro da Liga Forte União. Mas se a Live Mode não alcançar essa venda de 1,7 bi, e disso que faz parte do contrato do SBT, o Corinthians tem uma espécie de colchão dessa salvação aí, que é justamente esse empréstimo de 150, e aí ele fica desobrigado a pagar esses 150 milhões, porque houve uma frustração na projeção do que venderam para ele em relação ao que o Corinthians iria ganhar. Então, fizeram uma tabela, o Corinthians, olha, Corinthians, dentro desse formato aqui, se a gente vender 1,7 bi, você vai ganhar entre 175 milhões e 250 milhões. Beleza, quer vir? Quer vir, fechamos, a gente atingindo tudo, você pode ficar dentro dessa faixa e ainda tem o crédito para você receber. Caso a gente não atinja esse 1,7 bi, obviamente que o dinheiro do bolo vai ficar menor. E aí, para não te prejudicar, a gente vai compensar, abater nesse empréstimo aqui que você teria que fazer. Então, a diferença vai ser perdoada do empréstimo. Ou seja, o Corinthians pode acabar sendo salvo dentro dessa distância aí, né, dentro de 150 milhões, porque ele pode acabar recebendo a mesma coisa, mas em forma de crédito, dentro desse modelo que foi criado. Então, os clubes, dentro dessa divisão, para o Corinthians tem uma situaçãozinha mais vantajosa ali em termos de projeção de receita, em termos de garantia de receita por conta desse crédito que foi dado. E, claro, se a diferença, né, se a frustração, né, se for maior do que 150 milhões, ou seja, se os caras não conseguirem vender menos ainda do que 150 milhões que foi projetado... 40 só, por exemplo. Isso aí. E se conseguir vender menos, aí o Corinthians acaba também perdendo junto com a galera por conta dessa maior diferença aí. Eu acho que essa é a nuance importante para a gente entender o papel do Corinthians dentro do contrato e na negociação coletiva, né, que está estabelecida ali entre os clubes da Liga Forte União. Então, ele pode perder dinheiro, pode sim, mas tem uma margem ali por conta desse crédito que pode servir de colchão para amaciar, amortizar um pouquinho aí a dor, né, da queda, da frustração de receita dentro dessa projeção que ela é um colchão, mas não é o colchão do Fakir, né? Aquele cheio de espeto, aí beleza. Olha, uma outra coisa que me surgiu aqui, que seria interessante a gente conversar, até no próximo programa, é o que os clubes da Liga Forte União fizeram com adiantamento / empréstimo com o dinheiro na assinatura dos contratos. Isso é uma boa pauta, imagino, espero que vocês gostem da pauta, para a gente discutir na próxima sexta-feira. Você sabe, o Finanças do Esporte, toda sexta-feira às 10 da manhã. Deixe seu like, se inscreve aqui e deixe seu comentário também. PVC, eu tenho convivido com você e tenho ficado mais otimista. Nessas conversas, pois é, tenho visto a vida um pouco mais florida, mais legal, bacana. Mas nessas conversas com os executivos aí das ligas, e até a pergunta do nosso internauta que está acompanhando aqui, né? Se há alguma possibilidade, né? Perdi aqui, rapaz. Cadê ele? Bom, enfim, perdi, mas a pergunta é sua e é muito inteligente. Se há alguma possibilidade, Fernando, achei. Há alguma possibilidade ainda de união das duas ligas? PVC, eu quero te ouvir, hein? Eu acho que há em 5 anos, mas tem um agente que atrapalha. Porque você tem a Liga Forte que vendeu 20% dos direitos por 50 anos para dois fundos de investimento. E você tem, do outro lado, um grupo que não aceita vender e que não vendeu nada para ninguém. Que, em teoria, é o certo. Não precisa vender para ninguém, né? Ainda que alguns dos investidores estão falando em diminuir de 20%
para 12% o valor vendido, mesmo já tendo assinado. Independentemente disso, você vai pegar o caso da Espanha, que vendeu 11%, mas você não precisava vender. Você tem um potencial, se você construir um campeonato que tem melhorado, mas que tem um potencial muito maior, você pode ter dado de graça 50 anos, 20% por 50 anos. Né? 20% hoje pode valer 1, e daqui a 10 anos pode valer 100. E o cara comprou 20%. Agora, eu acho que tem um atravancador, mas o ponto é que vai chegar uma hora que vai ter que se perceber que o campeonato tem um potencial muito... Porque, olha só uma coisa de maluco. Faz 10 anos que as pessoas estão dizendo que o futebol brasileiro está elitizado. Ontem, na rodada de quarta e quinta-feira, teve 35 mil pessoas de média de público. Isso porque deu 4 mil no jogo do Atlético Goianiense com o Bahia. A média dos 7 jogos de quarta e quinta-feira foi 35 mil pessoas. A média do primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi de 23 mil pessoas por jogo, que é a segunda maior média de todos os tempos. E só perde para a média do ano passado, que provavelmente não vai superar. Então, cara, olha o potencial que isso aqui tem. Olha, agora, tem uma hora que, do ponto de vista econômico, você vai dizer, cara, nós estamos perdendo dinheiro. E aí vai ter que resolver. Que foi o que aconteceu na Inglaterra, no fundo. A diferença é que na Inglaterra, a ruptura foi da Liga, da Premier League, com a velha Liga. Porque veja que a palavra Liga, ela não quer dizer nada. A velha Liga inglesa, fazia do campeonato um lixo. A Premier League chegou e transformou em ouro. E PVC, tem uma questão aí, né? Você está mencionando a questão do público, que envolve o mercado interno. Quanto mais a gente for jogar essa discussão, para quanto internacionalmente o futebol brasileiro pode ser relevante. E não digo, não é que os europeus vão passar a assistir aqui necessariamente. É no nosso próprio Cone Sul, no nosso fuso horário aqui, Américas, né? O quanto a gente, tecnicamente, é muito melhor que a MLS, por exemplo. E por que os caras, quando se apaixonam por soccer lá, eles vão se apaixonar pela MLS e não podem também passar a acompanhar a gente aqui? Então, tratar esse produto melhor para o potencial interno que ele tem, mas não necessariamente invadir a Europa, porque a gente pensa assim, precisamos internacionalizar o campeonato. Vamos lá competir com a Premier League, com as ligas europeias. Não, tem muito lugar ainda que a gente pode desbravar nesse fuso horário que eu estou mencionando aqui, na nossa linha aqui de Latinoamérica, América Latina, América do Norte, enfim, que é um potencial... É uma hora de diferença. Pois é. Então, enfim, acho que passa muito disso, dessa reorganização e daí que você estava comentando, né, do entendimento aí que passa a ser não só, né, clube com clube mais, mas investidor com investidor, um trabalho aí de intermediador com intermediador. Então, a complexidade, cada vez que cada contrato assinado, o grau de complexidade aumenta. Então, a gente está no estágio, está mais distante do que estava no início dessa junção, mas se de repente ao fim desse ciclo inicial de 5 anos os caras se tocarem, perceberem alguma coisa de diferente, pode ser uma alternativa. Muito bem, o Reginaldo Oliveira está perguntando se estamos ao vivo. O PVC, belisca aí. Vai. Ai, mano, estamos ao vivo, rapaz. Tá pensando o quê? Vamos que vamos. Então, 10 horas e 16 minutos. Acerte o seu aí. Daqui a pouco eu saio aqui e entro lá no de primeira, onde vamos entrevistar Marcelo Paes, presidente do Fortaleza e da Liga Forte União.